apresenta Contos de Terror, escrito e narrado por César Bonini. Meu nome é Alexandre, tenho 21 anos, e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 3 anos. Eu morava com meu pai na época. Minha mãe nunca me quis e não fez questão nenhuma de ficar com minha guarda. Mas isso são águas passadas. Nunca senti falta dela. Meu pai sempre foi minha família e nos dávamos muito bem. Ele era arquiteto e nossa situação financeira era boa. Certo dia, ele me deu a notícia de que havia perdido o emprego. Por muitos meses ele tentou arrumar outro trabalho, mas não conseguia. Estava muito difícil. Ele tinha uma herança da minha avó, algumas terras no interior de São Paulo, e achou melhor nos mudarmos para lá. Eu não estava acreditando. Era uma realidade totalmente diferente da minha. A cidade era pequena e de arquiteto. Meu pai virou agricultor. Mas eu nunca reclamei. Sabia que ele estava passando por um momento difícil. Era para ser uma vida tranquila no interior, mas não foi bem assim. A cidade era estranha. Em uma noite, por volta de umas 11 horas, vi uma certa movimentação na rua. Muitos homens caminhavam para a mesma direção, sem dizer uma palavra. Parecia que eles nem piscavam e andavam sem mexer os braços. Alguns minutos depois, os perdi de vista quando viraram a esquina. Achei aquilo muito estranho, mas nem cheguei a comentar com meu pai. Apenas fui dormir. Na noite seguinte, acordei com um barulho muito alto. Parecia um tiro dentro de casa. Uma luz muito forte e branca clareou toda a casa e eu comecei a ficar com muito medo. Gritei meu pai, mas ele não apareceu. Eu então saí correndo até o quarto dele e quando cheguei perto da porta, ouvi outro tiro e a luz desapareceu como num passe de mágica. Foi tudo muito rápido. Eu corri para a janela, mas não vi absolutamente nada. Já no quarto do meu pai, vi que ele estava de pé ao lado da cama, olhando para a janela também. Meio ofegante, perguntei se não tinha visto nada, pois uma luz tomou conta de toda a casa e algo parecia não estar certo. Ele não me respondeu. Olhou para mim, deu um sorriso um pouco estranho e deitou na cama. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas não estava gostando nem um pouco. Meu pai havia agido muito estranho naquela noite. No dia seguinte, eu levantei para tomar café, mas não havia nada na mesa. Meu pai não tinha levantado ainda. Alguns minutos depois, ele apareceu na cozinha com o mesmo olhar da noite passada. Não falou nada. Apenas olhou para mim e deu um sorriso. Eu peguei minhas coisas e fui para a escola. Meu pai precisava de um médico e eu estava ficando com medo das suas reações. Chegando em casa por volta de umas 7 horas da noite, vi meu pai sentado no sofá, assistindo a uma gravação minha de quando eu era criança. Naquela gravação, ele dizia: "Filho, eu te amo muito." Até aí tudo bem. Parecia ser algo normal, mas não foi bem assim. Quando eu estava me preparando para dormir, meu pai chegou na porta do quarto e ficou parado me encarando por alguns minutos. Nessa hora eu disse: "Pai, você está me assustando." Ele então me interrompeu dizendo: "Filho, eu te amo muito." E disse isso umas 3 vezes.
Entre uma vez e outra, ele sorria para mim como estava na gravação que ele havia assistido mais cedo. Depois disso, foi para seu quarto. Eu comecei a chorar, me perguntando o que havia acontecido com meu pai. 11 horas da noite, e eu estava quase pegando no sono quando ouvi o barulho do portão se abrir. Corri para a janela e vi meu pai sair de casa. Para minha surpresa, ele estava acompanhando aqueles outros homens que eu havia visto na noite passada. Eu me desesperei e fui atrás, me escondendo para não ser visto. Eles andavam todos iguais, olhando fixamente para o nada e sem mexer os braços. Meu pai havia se tornado um deles. Eles entraram na floresta e eu continuei os seguindo. Foi quando eles pararam em frente a uma pedra, fazendo um círculo em volta dela. Uma luz muito branca e forte saiu do meio da pedra. Eu nunca tinha visto algo assim. Eles então começaram a falar uma língua muito estranha. Era uma mistura de ruídos com palavras completamente estranhas. Nessa hora, algo perturbador aconteceu. Todos aqueles homens se transformaram em criaturas brancas de olhos negros, com braços finos e uma cabeça longa. Comunicaram entre si. Eram seres de outro planeta. Naquele momento eu tive certeza. Cada um estava segurando algo da pessoa na qual se transformavam. A criatura que se transformou no meu pai estava segurando a fita cassete que assistiu naquele dia. Então eu saí correndo, chorando muito, e fui para casa. Chegando lá, arrumei minhas malas, peguei o carro e fui para a casa da minha tia em São Paulo. Não ficaria naquele lugar nem mais um minuto. Aquele não era meu pai, aquelas criaturas fizeram alguma coisa com ele. Por que elas escolheram aquela cidade, aquelas pessoas? Por que estão vivendo entre nós? Essa é uma resposta que eu nunca vou ter. Para mais conteúdo de terror, siga o canal do Assustado no YouTube. Não deixe de seguir também nosso TikTok, Facebook e Instagram. Seja um parceiro do podcast Contos de Terror e anuncie conosco. Todos os links na descrição. O podcast do Assustado apresenta